Alô, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço, muito bom dia para você ligado aqui no canal 2 da plataforma Atenção Vascaínos. Estamos chegando nessa sexta-feira, início do mês 3, o mês de março, 1º de março de 2024. Prazer ter você aqui no Ave Mais, o canal complementar da plataforma Atenção Vascaínos, em nome da 1xBet. Primeiro comentário fixado aqui no chat, tem um link da 1xBet para você fazer seu cadastro, se habilitar a poder jogar, e em jogando você tem um cardápio amplo, tem jogo pra caramba, a 1xBet brinca de opção para você. Tem jogo pelo mundo, tem jogo de outros esportes, procure a 1xBet para fazer a sua fezinha. Eles dão um bônus de R$ 1.530 para você jogar. E se você colocar um dinheiro na sua primeira aposta e colocar a palavra AV+, M-A-I-S, você dobra na sua primeira aposta. E aí, meus amigos, aí você vai ter como ganhar dinheiro rápido. Sabe por quê? Porque 1xBet paga bem, paga rápido, não tem mimimi. Ganhou, você recebe. A 1xBet é uma empresa séria, correta, grande, que patrocina grandes campeonatos pelo Brasil e pelo mundo. 1xBet, parceira do canal Ave Mais e também do Atenção Vascaínos. O futebol, que esporte sensacional, né? Eu gosto de tudo, tá? Adoro ver basquete, gosto de vôlei, gosto muito das provas de atletismo, natação, adoro. Eu sou um jornalista esportivo mesmo, já cobri Liga Mundial de Vôlei, campeonatos de basquete, já cobri até campeonato mundial de polo aquático, pra vocês verem. Gosto, adoro. Mas o futebol é um esporte maravilhoso. E o mais maravilhoso do futebol é quando, de uma maneira sadia, correta, você fomenta a rivalidade. Você fomenta a sacanagem mútua, de lado a lado. Ontem à noite, acabado o news, estava todo mundo ligado no jogo do Fluminense. Todo mundo, absolutamente. Até eu me vi obrigado, aí botei aqui a televisão, comecei a olhar e foi o momento que o Fluminense virou o jogo lá. Até me senti um pé frio danado. Porque é claro, eu não tenho como torcer. É Brasil. Desculpe, Brasil para mim é o Vasco. Então, eu não consigo pensar diferente. Tem gente que gosta de ver jogo internacional, eu vejo para azarar, mas já falei abertamente aqui, e muitas das vezes fui até contestado, de que, para mim, não tem graça nenhuma gozar os outros pela derrota deles. Você pode até brincar eventualmente, mas você faz isso quando você estabelece as suas próprias verdades. É uma opinião minha, me perdoem aqueles que discordam, e eu entendo até da discordância. Pô, não vai deixar de gozar os outros, não vai deixar de sacanear os outros, tudo bem. Secar é uma coisa, seca, perde, aí você... É muito mais para você ter paz, ter paciência, do que qualquer coisa. E ninguém é hipócrita, porque quando é ao contrário, vem aquele papinho de que gente não tem nem como mais torcer contra. Mas estão ligados lá. É o Vasco disputando vaga na Série B, é o Vasco sendo eliminado na Copa do Brasil, tá todo mundo ligado, absolutamente. E essa é a graça do futebol. Só que, pro meu prazer, pra minha alegria, eu quero ser campeão. Eu quero brigar pelo título. E quero, de preferência, ganhar deles diretamente. Eu vejo o Fluminense ser campeão como foi ontem, e vejo os torcedores do Vasco nas redes sociais, grande maioria, alguns mentindo, literalmente, e eu não estou dizendo aqui de uma maneira dura, mentindo, dizendo, eu não me importo. Não, se importa. Como eles também se importam. Porque eu já vi jogo do Vasco no meio de outros torcedores e que o pessoal ficava meio assim, tá, vamos lá. Hoje não sei não, hein? Sabe aqueles comentários? A mesma coisa. Tem alguns que mentem e dizem assim, não, mas tudo bem nada. Tá se doendo por dentro. E tem aqueles que dizem, porra, como é que esse time da LDU foi campeão da Sul-Americana? Como é que esse time não sei da onde foi campeão de não sei o quê? Como é que esse time não conseguiu eliminar o Botafogo? Eu vi gente ontem torcendo por Aurora, né? Anteontem, torcendo por Aurora na Libertadores. Faz parte.
Absolutamente faz parte. Mas não me peçam para entrar nesse time. Eu não sou desse time. Porque eu já vivi um Vasco que era o azarado da vez. Azarado que eu digo não é de azar. Era o azarado de todo mundo torcer contra. Era o time a ser batido. E perdi muitas vezes. E é claro que sempre olhava aquele, perdeu, hein? Porra! Tudo bem. Tudo bem. Você quando é mais novo, você até faz a troça ao contrário. Mas quando você é mais velho, você começa a botar na cabeça que eu não posso ficar feliz apenas pelo insucesso dos outros. Eu tenho que ficar feliz pelo meu sucesso. E eu tenho amadurecido muito essa minha opinião e hoje amadureço de uma tal forma que eu digo: o tempo é o senhor da razão. O tempo vai mostrar que as coisas estão, apesar de todas hipocrisias, idiosincrasias, todas as ias possíveis da comunidade vascaína, que é gente que torce a favor, é gente que torce contra, é gente que fica triste em vitórias, é gente que fica feliz em derrotas. Isso acontece em qualquer clube, tá, gente? Qualquer clube. Mas no Vasco, que é a nossa seara, acontece muito. Apesar disso tudo, não há como negar. Não há como negar. O Vasco da Gama mudou. Está mudando. Eu ontem, quando converso com o gestor das arenas da SAF, o Fernando Leite, e vejo o entusiasmo dele na questão das reformas do CT, a ponto dele me dizer: dá para fazer um hotel, vamos ampliar de 2 para 4 campos, a gente está criando uma área de tecnologia dentro do CT espetacular. O CT da base, os times já estão vindo treinar. O São Bernardo, que é time da primeira divisão, veio jogar contra o Olaria, a Copa do Brasil, treinou no CT da base. A gente vai fazer uma obra grande para uma sala de musculação, que ao invés do jogador da base fazer a musculação, o reforço muscular em São Januário e seguir viagem para Caxias, ele já vai direto para o CT de Caxias, já vai ter toda a estrutura. E eu fico ouvindo aquilo. Eu fico nesse revival. Porque eu estou há 2 dias de completar 54 anos de idade. E uma das únicas vantagens da idade é a experiência que você tem de vida. É de já ter visto coisas acontecerem que você vê-las repetindo de novo não é uma grande surpresa, longe de ser. E eu posso dizer aqui de cadeira para vocês, e aqueles que acreditam em mim, aqueles que creem em mim, sem problema nenhum, não estou aqui para doutrinar, nem para... Tem gente que me chama de hipnotizador, não sou nada, gente. Sou apenas um ser humano que tem opinião, só isso. Quem quiser achar que eu estou legal, quem quiser tirar juízo de valor, tire. O Vasco é outro clube. A SAF faz bem ao Vasco, apesar de ser uma SAF ainda muito inconstante, apesar de ser uma SAF que tem dificuldades principalmente nas relações do clube com a empresa norte-americana, que hoje detém 70%, pode ser uma empresa russa, pode ser um sheik do Catar, pode ser um fundo australiano daqui a 3, 4, 10 anos. E eu não estou falando isso porque eu tenho notícia não, tá? Porque também as pessoas acham que tudo que eu falo é uma notícia. Não, estou apenas aqui conjecturando. Então o que eu estou colocando para vocês é que o Vasco, caros amigos, na visão de quem está de fora, e quando eu falo do Fernando Leite, o gestor, é porque é um cara que nunca teve no Vasco. E que de repente, estando aqui, tem uma visão que não é uma visão apaixonada. É uma visão de progresso, é uma visão de melhoria. Quando você vê um Emiliano Dias, um Ramon Dias, principalmente o Ramon, um cara gigantesco, dizerem: a gente está aqui por causa disso, porque o torcedor do Vasco vai a Muriaé, o torcedor do Vasco vai a Cariacica, o torcedor do Vasco vai a Itajaí, vai a Manaus, vai a Brasília, São Luís, Fortaleza, qualquer lugar desse país, São Paulo, Minas Gerais, em Belo Horizonte, qualquer lugar, a torcida do Vasco mostra um amor, uma devoção, que é o nosso grande diferencial para os demais adversários que temos. E aqui eu falo de cátedra, de cadeira, porque eu conheço muito esses bastidores. A torcida do Vasco é uma torcida que, com o tempo, ela amadureceu, se forjou, já falei isso algumas vezes, na pancada, na porrada. Você se torna uma pessoa mais calejada, mas uma pessoa mais experiente. É tipo Sforza, é um jovem experiente.
Porque um garoto de 21, 22 anos, torcedor do Vasco, vou citar aqui o JP Escofano, o Dudu Borges lá de Santa Catarina, você conversa com esses moleques, você vê que eles têm uma cabeça diferente. Eles entendem, eles fazem até troça com o sofrimento vascaíno, mas eles entendem, eles discutem, eles são politizados. E isso, para mim, é uma característica de caráter do torcedor do Vasco, que é um torcedor que tem profundo conhecimento do seu clube, que, desculpe o termo, viveu na merda durante 20 anos e que sabe valorizar os pequenos detalhes, as pequenas coisas. É um torcedor que tem carinho pelo seu clube, que tem preocupação com os seus funcionários. Isso faz uma diferença muito grande. E eu estou dizendo a vocês, a geração que torceu pelo Vasco de 20, 30 anos atrás, a qual me incluo, é uma geração diferente da geração de hoje. Porque a minha geração viveu um Vasco vitorioso, um Vasco grande, que ganhava dos grandes, que jogava de igual para igual, perdia também. Mas a geração de hoje, ela se forjou na dificuldade. E ela tem consciência de que, apesar das dificuldades que nós não vimos e ela viu, as coisas estão mudando. Eu sei que é frustrante para o torcedor, um apaixonado, como eu sou, mas eu sou um apaixonado de 53 indo para 54 anos. Um apaixonado de 20, 22 anos, como muitos jovens que estavam ontem no nosso grupo de WhatsApp dizendo, pô, tô cansado, cara. Eu só vejo os outros ganhando título. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês podem até me cobrar isso. Claro que eu não sou pitonisa, eu não sou futurólogo, eu não sou de ler búzios, nem cartas, nem tenho bola de cristal. Eu vejo pelo trabalho. A gente tem uma dificuldade, está com dificuldade de contratar jogador, a gente fez uma mudança radical no departamento de futebol, talvez não fosse o ideal, mas a gente mudou muita coisa, base, tá aí a base sendo eliminada de novo. Enfim, a gente tem mudanças que vão se ajustando com o tempo. A gente vai tentando ajustar as coisas de uma maneira que mostre que a gente tem evoluído, como o Fernando Leite, que veio do Cianorte, trabalhou no Brasil de Pelotas, trabalhou em outros locais, diz quando fala do Vasco apaixonadamente. Da vontade de fazer, do orçamento liberado, da grana para contratar aquele aparelho, para contratar aquela máquina, para contratar uma máquina de cortar grama espetacular, para fazer um ajuste com um agrônomo muito bom, com um engenheiro que vai bolar uma energia solar, talvez. Então, isso comprova abertamente o tamanho do Vasco, que é um gigante adormecido, mas que eu vou dizer a você, torcedor, e volto a dizer, você pode até me cobrar, mas eu estou falando aqui apenas por observação, não é por exercício de futurologia, porque eu sei que aonde se faz investimento, aonde se procura organizar, dificilmente vai dar errado. O Fluminense nada mais fez do que se organizou. Tem um presidente, apesar de controverso, muito competente, muito torcedor do clube, advogado brilhante, o conheço, o cara que conhece de organização, de planejamento e que montou um planejamento, arriscou, contratando jogadores mais velhos, tem uma base forte que, apesar disso tudo, usa pouco, tem no elenco poucos jogadores da base ali, eventualmente tem o John Kennedy, tem aquele menino Alexander, mas não usa muitos. Fez um time mais forjado na experiência, no cascudo e trouxe um treinador que já foi treinador do Vasco. Deu uma gestão séria de pagamentos, de boas renovações de contrato para poder, de alguma maneira, cumprir seus compromissos. E deu certo, porque podia dar errado. O futebol, quando dá liga, é tudo certo. Eu dou o exemplo dos scouts do Botafogo ano passado. Os scouts do Botafogo até o meio do ano eram os craques, porque tinham descoberto Vitor Sá, Eduardo, Júnior Santos, Adrielson, Lucas Perry, que era terceiro goleiro no Náutico. E os do Vasco eram um fracasso, porque só escolhiam jogadores ruins. E hoje o papel é invertido. Os scouts do Vasco descobriram o Matheus Carvalho, os scouts do Vasco conseguiram ver no Piton uma qualidade para contratar, buscaram um Léo Jardim no exterior, foram atrás de jogadores que estavam meio que encostados, como Gary Medel, e trouxeram. Descobriram o Paulinho lá fora. Então,
tem um trabalho que hoje é mais reconhecido porque esses jogadores deram resultado. E os do Botafogo viraram ruins porque não deu resultado. E o futebol é assim. O futebol, ele tem duas máximas que para mim são claras. Quando a bola entra, todos são bons. Investimento raramente dá errado. Investimento dificilmente não dá retorno. Às vezes a bola não entra, mas ela vai entrar. Sabe aquele livro? A bola não entra por acaso? É mais ou menos isso. E o que o Vasco está fazendo é investir, melhorar. E nesse discurso eu concordo muito com o Alexandre Matos. É algo de médio e longo prazo, que para nós, torcedores, é angustiante, porque a gente vê os nossos rivais ganhando. Enquanto isso, a gente não ganha. É o Botafogo que disputa a Libertadores, que ano passado teve alegrias para chegar a um título, claro, se frustrou depois. É o Flamengo que ganhou tudo aí nos últimos anos. É o Fluminense bicampeão carioca, campeão da Libertadores, campeão da Recopa. E a gente tem que aturar. É duro dizer isso, atura, fica calmo, tenha paciência. Mas eu acho que o grande ponto é aonde nós estamos, porque onde nós paramos para sermos atropelados, a gente já discute. E já falou isso, de gestões temerárias, de gente que não tinha amor ao Vasco, que dizia que tinha e fez besteiras de botar pé pelas mãos, e a gente está aí, até hoje, pagando essas contas. Mas, aonde a gente está recomeçando isso, me parece claro. Desde o ano passado, minimamente, apesar dos resultados esportivos ruins, algo pequeno acontece, coisas que são melhorias fantasmas, eu vou dizer assim, aparecem muito pouco, mas são fundamentais. Porque informatizar um clube, criar um processo de trabalho, de seleção de pessoas, de compliance, são detalhes que para o torcedor, compliance joga de quê? Processo é centroavante ou é meia? É normal, não o critico. Mas são coisas que o Vasco nunca teve. O Vasco era administrado como uma quitanda de fundo de quintal. Com as pessoas com uma caneta atrás da orelha. Um caderninho anotando coisas. E não pode ser assim. O mundo mudou, as coisas se modernizaram, as coisas cresceram. A gente procura sempre melhorar. E acho que o Vasco parou no tempo, mas eu posso dizer a você, torcedor, que ele voltou a andar. E tá andando legal. Já falei que o Vasco, antes da SAF, era aquele cara que tinha quebrado as duas pernas, correu muito durante a vida inteira, mas chegou uma época porque ele não treinava, porque ele não se mantinha, porque ele não conseguia ter uma estrutura de trabalho e de alimentação, passou o tempo. E aí uma hora a perna fraquejou. E aí ele precisou de alguém que chegasse com um remédio, que chegasse com um tratamento para ele melhorar. E ele saiu da cama, curou das pernas. A perna está melhorando. Ele está caminhando, ele não está correndo como ele corria. Ele corria maratonas. Ele está caminhando mais rápido, dá os seus trotes. Os outros, mais velozes, passam por ele. Às vezes ele consegue correr de uma maneira que acompanha os outros. Mas ele precisa melhorar, fazer mais musculação, fazer mais reposição alimentar, precisa ter uma sequência de trabalhos mais correta. Para quê? Para ter uma perna mais forte, para correr e acompanhar essa longa jornada, essa longa caminhada que é o futebol. Que tem cobrança, que tem necessidade de investimentos cada vez maiores, que tem a necessidade de fazer com criatividade a busca por jogadores porque o mercado anda fraco, os craques estão sumindo, se escasseando, a busca por treinadores que possam ser os grandes artífices do time. Então tudo isso passa por uma análise. E o Vasco, torcedor vascaíno, você que de alguma forma, eu falei isso em 2019, fiz um vídeo aqui que viralizou muito. O torcedor do Vasco amargurado porque o Flamengo havia ganho a Libertadores. Foi duro, foi difícil, eu me lembro, eu na minha casa, num sábado, amargurado, parecia que tinha morrido uma pessoa muito importante na minha família, passando mal. E eu resolvi tomar coragem de dizer não. A gente precisa dar a volta por cima, a gente precisa crescer, a gente precisa reagir a isso, ou a gente vai ficar prostrado na cama com as pernas doendo. Não, vamos reagir. E hoje, torcedor do Vasco, passados aí 4 anos, vamos incluir 20, 21, 22, 23, entrando em 24 no seu 5º ano, tá melhor. Acredite,
Apesar de muitos dizerem, não, essa 777 é 771, porque o Alexandre Matos é isso, porque o Paulo Brax é aquilo, porque o David é horroroso. Isso acontece em todos os clubes. Eu entro às vezes nos chats dos outros clubes, é igualzinho. Igual. É a crítica em cima do jogador do Flamengo, é a crítica porque o Fluminense não contratou fulano, o Botafogo é uma pancadaria. Nos clubes, em geral, é assim. O torcedor, ele é assim em qualquer lugar. Às vezes dá até inveja. O torcedor do Palmeiras reclama da Leila porque ela não contratou ninguém. Aí o Palmeiras é campeão brasileiro. Porra, dá até inveja, mas tudo bem. Agora, não dá pra gente esconder que o Vasco mudou. Que o Vasco é outro clube. Que está se organizando, que está investindo, mostrando capacidade, precisa se entrosar mais. As cabeças precisam estar mais juntas ali. No caso, SAF e associação, para que o São Januário melhore, para que a gente consiga algo no Maracanã, para que a gente tenha um marketing mais pujante, para que a gente possa ter um plano de sócios mais sedutor, que a gente possa dar ao torcedor do Vasco, que é tão fiel, que ama tanto esse clube, que espera tanto, retorno para ele. Porque a gente só pede. Eu percebi que o Vasco só pede. Tem que dar, tem que passar a dar alguma coisa. E confiar num trabalho que me parece de 7 meses muito bom e muito promissor. De Ramon e Emiliano Dias, de Diego Pereira, de Romanazzi, de todos aqueles que estão na comissão técnica do Vasco. E de um elenco que eu já falei, que tem caráter, que entendeu a importância de dar ao Vasco títulos, de querer marcar na história. Medel, Verrete, Paulinho, Léo Jardim, Lucas Piton, Dimitri Payet, todos esses jogadores já entenderam o que é o Vasco. Todos eles. E eu tenho certeza que essa angústia de ver mais um título de um rival, isso vai acabar em breve. A gente está chegando. Não fique chateado, não. Levanta a cabeça. Domingo tem jogo. E quem sabe, no outro domingo, a gente tem uma semifinal contra o Fluminense. E quem sabe, daqui a 3 domingos, a gente tem uma final contra o Flamengo. O Campeonato Carioca não nos baliza. Sim, para nós baliza, porque a gente tem que começar a andar. Lembra? A gente está andando. Correr um pouquinho mais rápido que eles é ganhar sim um Campeonato Carioca, que não pode ser balizamento para o Campeonato Brasileiro. Concordo plenamente. Mas ganhar é fundamental, porque torna uma casca boa, torna um grupo vitorioso. Um grupo que é unido, um grupo que se gosta. A gente vê nitidamente isso nos gestos, nas maneiras que os jogadores têm e que tem um entrosamento com o torcedor, um respeito pelo torcedor. Calma. Eu sei que é difícil dizer para você calma e paciência. Mas eu vou dizer, tá mudando, tá acontecendo. A nossa vez está chegando. E quando começar a chegar, já falei isso aqui alguns anos atrás, a sociedade não estará preparada para o fenômeno que é o Clube de Regatas Vasco da Gama. Eles nos chamam de Pinóquios da Colina, meu freguês favorito, os torcedores lá do rival. Tudo bem, deixa. Isso é sinal de que eles se preocupam com a gente. Eles têm um receio de que a gente volte mais forte. E a notícia que eu dou a vocês é o seguinte: a gente volta mais forte. Talvez demore um pouquinho. O Matos falou isso na entrevista dele na CNN no domingo passado. Quero dar ao torcedor do Vasco, no menor tempo possível, a volta às alegrias. Alexandre, contrate os jogadores, faça seu trabalho, você está sendo cobrado para tal, você não está fugindo dessa responsabilidade, mas o torcedor do Vasco precisa e quer ter uma alegria. E essa pressão é muito boa para todos vocês. Está chegando. A gente já está andando, a gente já está correndo. Daqui a pouco a gente está maratonando, fazendo aí 42 quilômetros e ganhando dos caras. Vamos acreditar? Eu estou acreditando. Por dados, informações e detalhes. Não é por achismo nem por paixão. É apenas por uma análise fria. Mas não quero influenciar ninguém, não quero dizer que com o meu discurso aqui, com a minha opinião, você concorde ou não. Pode dar a sua opinião de forma educada, discordante aqui de baixo, sem problema. Mas eu acredito que a mudança está acontecendo, que a frustração é justa, que a tristeza até eu acho muito pesado, tristeza. Tem que estar triste, não tem que estar deprimido. 2019 vai, porque a gente não tinha perspectiva. Agora não. A perspectiva é boa.
Nós temos um time, nosso time precisa ser reforçado, a gente tem um clube minimamente organizado, acho que até mais do que minimamente, a gente tem uma estrutura sendo montada, a gente tem um gestor feliz, com investimentos, e a gente espera que os políticos vascaínos se entendam para a gente ter São Januário bom, que a gente possa ter uma boa surpresa com o Maracanã, enfim. Coisas boas estão por vir. Aliás, que é o lema de Ramon e Emiliano Dias. O melhor está por vir. Tá bom? Daqui a pouco tem ao vivo Bom Dia Gigante com Emerson Rocha, do canal Atenção Vascaínos. Ao meio-dia aqui, 12:02, como ele diz pontualmente o Sérgio Kind, com todo o seu talento, vai estar apresentando a resenha do meio-dia, a live do meio-dia. E eu estarei à noite no canal Atenção Vascaínos, trazendo todas as informações do Vasco, que joga domingo contra a Portuguesa em São Januário, às 6h10. Curta as nossas redes sociais no @avascaínos, Facebook, Instagram, Twitter e também no TikTok. Seja membro do canal Atenção Vascaínos e seja membro também aqui do AV+. Tá bom? Vai ser um prazer ter você ao nosso lado. Grande abraço, fiquem bem. Tchau, turma.